Vamos fazer alguns problemas, tanto de juros simples como de juros compostos, para a gente ver como a gente aplica o que a gente aprendeu até agora no geral, certo? Então, você vai aprender agora a detectar qual é o tipo de juros que você aplica no problema e o que o problema está pedindo. Quando o problema pede para achar a taxa de juros, seja ela anual, mensal, semestral, em qualquer período, qual é o procedimento que a gente utiliza? Tá? E vocês vão ver que também para a gente achar a taxa de juros, no caso dos juros compostos, a gente vai ter que lembrar uma operação que a gente aprende lá no ensino médio, chamado de logaritmos. Né? A gente vai ter que lembrar o que é um logaritmo para a gente conseguir fazer uma operação que, na verdade, a gente vai ver que é a operação inversa da potenciação. Uma das operações inversas da potenciação. Mas isso a gente vai lembrar ao longo das aulas também. Tá? Bom, o primeiro problema é o seguinte. O primeiro problema, ele fala sobre uma aplicação que vai ser feita, mas ele não dá o valor da taxa de juros, certo? Então, olha só, aplicando R$1 a juros compostos, então, essa informação aqui a gente tem que anotar porque é importante. Então, aqui a gente está olhando para juros compostos durante 12 anos. Então, perceba que o período está em anos, certo? Obtém-se um montante de R$64. Então, olha só, aplicando R$1 a juros compostos durante 12 anos, obtém-se R$64. E a pergunta é, qual é a taxa anual de juros? Perceba que a taxa aqui que ele está perguntando tem a mesma unidade de medida, a gente pode pensar assim, com o período, né? Uma coisa seria diferente se tivesse taxa mensal de juros, certo? Ou taxa semestral, aí seria um outro caso. Então, olha só, se a gente anotar o que ele deu, o que a gente tem? Bom, vamos pensar o seguinte, como está falando de juros compostos, a formulinha do montante montante é igual ao capital inicial que multiplica 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado ao período. Então, essa é a formulinha dos juros compostos, do montante. Né? Perceba que ele deu uma informação adicional. Raiz quadrada de 2 é 1,4142. Óbvio que a gente vai usar essa informação. Certo? Talvez até em alguns casos tenha uma forma da gente não utilizar necessariamente essa informação. A gente pode tomar um atalho, digamos assim, que não é o caso aqui. Tá? Então, geralmente, quando é dado alguma informação adicional é porque a gente vai usar e a gente já pode até tomar como uma dica que o problema nos deu. Né? Bom, vamos preencher então o que a gente tem. O que a gente tem aqui é o seguinte. O montante, eu sei qual é. O montante está aqui, R$64. O capital inicial, R$1. Vezes I mais a taxa de juros, que é o que eu quero achar, né? Então eu chamo de I mesmo, elevado a N. Olha, como eu tenho a taxa anual e o período é de 12 anos, eu posso colocar o 12 aqui direto. Certo? Bom, então agora eu tenho que efetuar essa operação. Como eu posso efetuar essas operações? Primeiro, esse 1 aqui, se eu tirar ele daqui não faz nenhuma diferença. Por quê? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que 64 é igual a 1 mais I elevado a 12. Né? Então, o que eu posso fazer? Como o exercício me deu essa informação, eu posso tentar fazer aparecer aqui a raiz quadrada de 2 para eu substituir por esse valor. Né? Então, como aqui o expoente é 12, eu posso
efetuar a operação inversa da potenciação, que é radiciação, em ambos os lados. Então, como que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu coloco a raiz de 12 desse lado, então fica a raiz 12 de 64, certo? E a raiz 12 do outro lado. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, porque senão a minha equação perde a validade. Certo? Então, eu tenho 1 mais i elevado a 12. Bom, do lado direito dessa equação, a gente pode até simplificar, né? Ó, esse 12 aqui cancela com esse. Então, do lado esquerdo da equação, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1 mais i. Então, perceba que eu já consegui isolar bem o i. Ele estava dentro de uma potência, ele era parte da base da potência. Agora eu já consegui isolar ele bem. E do outro lado, eu tenho raiz 12 de 64. O 64 eu consigo escrever na base 2. Como que eu faço isso? Olha, eu posso usar um método bem fácil, que é fatorar. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 64, se eu fatorar, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então quer dizer, professor, mas por que você fez isso? Porque como o exercício me deu raiz quadrada de 2, eu tenho que fazer aparecer o 2 dentro da raiz. Então o 64 é a mesma coisa que 2 a sexta. Bom, mas então eu posso fazer o que agora? Eu posso usar a propriedade de potenciação e escrever isso como 2 elevado a 6 sobre 12 igual a 1 mais i. Aqui eu simplifico por 6, então isso daqui dá 1 e esse daqui dá 2. Então fica 2 elevado a meio, certo? Ou seja, eu tenho 2 elevado a meio de um lado e do outro lado eu tenho 1 mais i. O que é 2 elevado a meio? 2 elevado a meio é a própria raiz quadrada de 2. Então eu vou ter o seguinte, desse lado eu tenho raiz quadrada de 2, né? Mas a raiz quadrada de 2 foi me dado o valor. Qual é o valor? Está aqui. Então 1,4142 igual a 1 mais i. E aí, como 1 está somando, eu passo ele subtraindo para o outro lado. Então vai ficar 1,4142 menos 1, que dá 0,4142, ou em porcentagem, o i é 41,42%. Certo? Então, perceba o seguinte, aqui na verdade o segredo maior era você saber tratar essa raiz quadrada, né? Lembrando lá que a raiz quadrada, ela é, na verdade, 2 elevado a meio, tá? Então a raiz quadrada de 2, a gente pode escrever ela como 2 elevado a meio. Beleza? Por que a gente pode fazer isso, né? Só para retomar. Porque aqui a gente tem o 1 e aqui a gente tem o 2, que não aparecem. Então, olha, o que está dentro da raiz vai no numerador. O que está no índice da raiz, ou seja, fora da raiz, vai no denominador. Beleza? Então, a gente achou a taxa anual, 41,42% ao ano, para que o R$1 vire R$64 ao longo de 12 anos. O segundo problema fala o seguinte, um capital triplicará, ou seja, será 3 vezes maior, a juros simples em 5 anos. Então, um capital não fala qual capital que é, que a gente pode muito bem chamar de C, certo? Então, 5 anos é o período. Qual deverá ser a taxa de juros? Como aqui não fala unidade de medida, é a mesma que essa daqui, que é a taxa de juros anual, então. Bom, aqui no caso, os juros é o simples. Então, vamos relembrar qual que é a formulinha do juros simples. Juros simples é montante
é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes o N. Certo? Então eu quero saber o valor da taxa de juros para que o capital seja triplicado em 5 anos. Como que eu equaciono isso? Olha, eu vou lá e no montante, o que tem que acontecer com o montante? Fala aqui o exercício, né? O montante tem que ser 3 vezes o valor do capital. Professor, mas qual é o capital? Qualquer capital. Né? Aqui é no geral. Então eu vou dar um nome, vou chamar de C, como é costume a gente fazer. Então quer dizer, o triplo de C vai ser 3C. Então triplicou o capital. É igual ao capital que multiplica 1 mais o I, que é o que eu quero achar, e o N é o 5. Certo? Porque aqui, no caso, 5 anos é o meu período. Então, perceba que eu vou achar a taxa de juros anual. Tá bom? Bom, então, se eu dividir os dois lados por C, né, ó, divido esse lado aqui por C, divido esse lado aqui por C, o C vai sumir. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar do lado esquerdo o 3. Do lado direito, o C dividido por C dá 1, sobra 1 mais I vezes 5. Então eu tenho que o 1 vai passar para o outro lado, fica 3 menos 1, que é 2, igual a 5I, que é o I vezes 5. O 5 eu passo dividindo, eu tenho que o I vai ser 2 quintos. Bom, só que aqui a taxa de juros tem que ser dada em porcentagem, como é muito comum a gente achar, né? Então, portanto, qual que vai ser a minha taxa de juros? Olha, basta eu fazer 2 dividido por 5, né, que dá 0,4. Para quem não lembra, 2 dividido por 5, como não dá para dividir, eu aumento o 0 e 0, quem vezes 5 para dar 20? O 4 e sobra 0. Então, olha só, 0,4 é o número que eu achei. Ou, em porcentagem, quem que é a taxa de juros? 40% ao ano. Tá? Então essa é a resposta para o nosso problema. Em outras palavras, eu quero colocar um capital de forma com que ele triplique em 5 anos. Eu tenho que procurar uma instituição que me paga 40% ao ano, tá? A juros simples, beleza?